tarde, alunos. Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro de 2021 e vamos iniciar a nossa videoaula de hoje, dando continuidade aos estudos sobre o trânsito, aprendendo um pouco sobre a linguagem das placas de trânsito. Prestem atenção às orientações de estudos que eu irei deixar aqui na videoaula e em seguida realizaremos as atividades, ok, alunos? Bem, alunos, e na nossa atividade de hoje, desta quinta-feira, vamos compreender um pouquinho sobre a linguagem das placas. Basta observar as cores, a forma e o desenho para entendermos o que as placas têm a dizer. Existem dois tipos de placas: placas de regulamentação e placas de advertência. Quando a placa de regulamentação ela é circular, sem nenhuma faixa cortando, ela é uma regulamentação de obrigação. Já quando ela tem uma faixa, normalmente vermelha, cortando, é uma faixa de proibição. E as placas de advertência, elas são em forma de losango. Então, vamos ler aqui o textinho para compreendermos mais sobre esse assunto. A placa redonda de fundo branco, contornado por círculo vermelho com um símbolo preto no meio, indica regulamentação. As placas em forma de losango de cor amarelo avisam-nos sobre alguns perigos. Elas indicam uma advertência. As placas de serviço auxiliares têm o fundo azul e são de grande importância nas viagens, porque comunicam a existência de posto de gasolina, telefone, restaurantes, entre outros. Então, aqui nós percebemos que essa placa indica que a 1 quilômetro tem um posto de gasolina. Aqui abaixo, nessa placa do meio, indica duas cidades de Belo Horizonte: Formiga, que fica a 13 quilômetros, e Belo Horizonte a 200 quilômetros. Já essa aqui indica também a quilometragem de algumas cidades, em Vitória do Espírito Santo, Safra e Campos. E indicam também para que lado devemos seguir para chegar nessas cidades. As placas de indicação são brancas ou verdes e indicam com direção e distância. As placas educativas contêm mensagens que contribuem para a segurança de todos, como, por exemplo, evite danos à sinalização. Na dúvida, não ultrapasse. Então, além das placas de regulamentação e de advertência, nós também temos as placas de indicação e as placas educativas. Quando vocês estiverem andando para Campina Grande, Queimadas ou Santa Cruz, juntamente com a mamãe ou com o papai, observem a sinalização das placas e tentem identificar se elas são placas de regulamentação, advertência, indicação ou educativas. Tá bem, alunos? Um ótimo estudo. Já que estamos falando de trânsito, o trânsito, como aprendemos, é o movimento de pessoas e de veículos nas ruas. Os veículos também são chamados de transportes. Existem três tipos de transportes: os transportes terrestres, que andam nas estradas e rodovias; os transportes aéreos, que andam pelo ar, como aviões e helicópteros; e os transportes aquáticos, como navios, barcos, canoas, etc. Observando essa imagem acima, escreva o nome das figuras e em que meio de transporte eles pertencem. Então, aqui nós temos 7 figuras. Qual desses aqui é um meio de transporte aéreo? Qual desses é um marítimo e qual desses é um terrestre? Questão 2. As pessoas deslocam-se muitas vezes de um lugar para outro quase todos os dias. Escreva 3 exemplos de onde alguém que você conhece precisa ir todos os dias.
Por exemplo, alunos, quem mora aí em Gamileira, você conhece alguém que trabalha em Santa Cruz, em Toritama, e que para ir para o seu trabalho, eles se deslocam em algum meio de transporte? Que tipo de transporte é esse? Certo? Então, você vai dizer que meio de transporte essa pessoa utiliza para se deslocar. Caprichem nessa atividade, ok, alunos? E não se esqueçam de, quando terminarem, mandem aquela foto caprichada para mim.